desde sexta-feira você acompanhou na chamada do programa a respeito da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que foi construída no período de 1907 a 1902 com o objetivo de interligar Porto Velho a Guajará-Mirim, estado de Rondônia, na fase áurea da borracha amazônica. Agora você vai conhecer um pouco da história dessa estrada aqui no programa. Você vai conhecer a história da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Confira! E agora eu vou falar com o historiador Anísio Goraieb. Anísio, fala pra gente como que foi que surgiu a ideia de criar a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Yuli, inicialmente é um prazer estar com vocês aqui e dizer que a Madeira-Mamoré ela teve três tentativas. A primeira em 1872, na época do Império Dom Pedro II, a segunda em 1878, né? E a terceira, por tratar de Petrópolis, onde apareceu a figura de um magnata americano chamado Percival Farquhar. Este sim, foi o grande norte-americano que conduziu e construiu a ferrovia, iniciando em 1907 e concluindo em 1912, tá certo? E é verdade que ela foi a 15ª ferrovia a ser construída? Exato, a Madeira-Mamoré foi a 15ª a ser ferrovia e o Percival Farquhar, por sinal, já havia construído outras ferrovias no Brasil, então ele já tinha esse know-how, já tinha um conhecimento. E a Madeira-Mamoré foi construída pelos americanos, mas temos que dizer o seguinte, foi a maior obra americana fora do seu país. Primeira grande obra, e foi uma das maiores obras do mundo. Madeira-Mamoré contratou 20 mil trabalhadores nesse período de construção e também contratou trabalhadores do mundo todo, de 52 países diferentes. Anísio, e qual que era a maior intenção dos Estados Unidos com uma obra no Brasil? Os americanos estavam de olho na nossa grande riqueza, que era a borracha. Ao mesmo tempo que se atendia o governo boliviano, que precisava chegar até o oceano, que a ferrovia foi construída para que a Bolívia conseguisse atingir o Oceano Atlântico. Ao mesmo tempo, os americanos, com a concessão da ferrovia, poderiam explorar todo o leito ao lado da BR, da ferrovia. Por conta disso, eles podiam também explorar os seringás que tinham próximo à ferrovia. E quantos quilômetros ela tem na Amazônia Legal? 366 quilômetros, uma verdadeira epopeia, a saga da Madeira-Mamoré, que por sinal pouca gente sabe por que tem esse nome. Estrada de ferro Madeira-Mamoré tem esse nome porque liga o rio Madeira ao rio Mamoré. E hoje o que ela garante ao Brasil? Apenas uma história muito bonita, né? E nós que somos historiadores, nós que vivemos de passado, nós gostamos muito de ter uma história, uma epopeia que ela colonizou a região. Não é exagero dizer que a Madeira-Mamoré é a mãe do estado de Rondônia. Madeira-Mamoré, no seu complexo aqui, surgiu uma pequena cidade. Essa cidade era subordinada ao município de Humaitá. Depois, essa pequena cidade se transforma em município de Porto Velho, em 1914. Depois, território do Guaporé em 43, passa a se chamar Rondônia em 56 e hoje o estado de Rondônia. Ou seja, tudo começa, o nosso marco inicial é com a construção da ferrovia. Anísio, então agora explica pra gente por que ela é conhecida como a Ferrovia do Diabo. Exato, porque as duas tentativas anteriores foram fracassadas. Ficou decretado que era impossível se construir uma ferrovia num lugar tão lindo, tão longe. Aqui era considerado o fim do mundo. Pra você ter uma ideia, Yuli, as pessoas que vinham para cá, a maioria morriam. Doenças que o mundo não conhecia, febre amarela, paludismo, beriberi, né, malária. Então as pessoas vinham para cá, pegavam febre alta, saiam gritando pela selva e doenças que o mundo não sabia. Então era uma terra do demônio, uma terra do diabo, que muita gente morreu nessa construção, não só na primeira, segunda, como também na terceira. E hoje nós estamos aqui comemorando também a Semana do Museu, né, Anísio? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É de suma importância que o museu preserve as nossas histórias. A pessoa fala, museu é quinquilharia, coisa antiga, é coisa velha. Não, você tem que entender que museu é para preservar a história, preservar a memória. Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história é um povo sem identidade. Então a nossa identidade está aqui. O começo da nossa história começa aqui. Portanto, essas peças aqui, o sino que você vê, uma máquina ali, né? Você vê aqui a rotunda, você vê aqui essa cegonha, esses equipamentos, isso aqui faz parte. Então a nossa história começou aqui. Então esse material todo aqui foi conduzido, tocado, manuseado por grandes heróis anônimos que fizeram a nossa história. E hoje ele está aberto à população vir visitar, né? Ainda bem que essa gestão está olhando com carinho para esse museu, está dando a atenção devida e a gente espera que ele preserve assim. Agora, é preciso que se refrigere isso aqui
porque o calor é muito grande e o visitante não gosta de passar mal. Anísio, agora fala um pouquinho pra gente, porque em fevereiro de 2012, a nossa Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi instalado o Comitê de Pró-Candidatura. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A gente pretendia e pretende ainda, claro, que a Madeira Mamoré se torne patrimônio da humanidade. Isso é muito importante, Yuri. Pra você ter uma ideia, meu caro telespectador, desde que um símbolo histórico, um prédio, qualquer monumento se torne patrimônio da humanidade, ele passa a ter uma visibilidade mundial. O mundo todo passa a observar, todos os catálogos de turistas mencionam aquele local. E hoje no mundo só tem uma ferrovia, na Suíça, que é patrimônio da humanidade. A Madeira Mamoré pode ser a segunda, mas para isso é preciso que as pessoas votem. E outra coisa, desde que seja patrimônio da humanidade, ela terá a vigilância constante da ONU e dos órgãos da Unesco. Ou seja, então, o governo brasileiro e também o do estado e do município terão que, acima de tudo, mantê-la, preservar, se não perde esse direito. E ninguém quer perder um título desse. É difícil ter, imagina perder. O Brasil tem hoje 18 patrimônios mundiais, podemos ser o 19º. Esperamos que a gente consiga. E eu vou falar também com o José, ele é filho e neto de ferroviário, né, José? José, o seu pai, o seu avô falava muito sobre a história da Estrada de Ferro para você? Falava sobre as viagens que ele falava, para os contratos que chegava de Porto Velho a Guajará-Mirim, que se emocionava levando com os americanos, ingleses, os amigos deles, tanto que ele chegava de Granada, que chegando mais gente também, né? Ele chegou em 1919 e o outro chegou em 1922 e o outro chegou em 1916. O meu padrinho. Aí meu pai falava pra gente, você tem mais de 3 anos, me levou para Guajará para me ver tudinho. Vila Muxinha, Ponte de Jaci, Giral, aí parava a primeira parada ali em Ambonã, aí chegava em Guajará-Mirim, na estação, e começava a ficar olhando como é que ele trabalhava lá na máquina. Aí ele pegou a máquina 19, a máquina 4 e a máquina 15 também, que ele andou nela, e a 18. E você que faz parte dessa história de família, você acha importante o que estão fazendo hoje aqui na Estrada de Ferro? Eu acho porque se desenvolveu uma coisa que nunca existiu e agora está existindo, agora está melhorando. Agora, se eu vi, tem que trabalhar com o turismo todinho e tem que ter um guia de turismo muito bem explicado, bem que entende mesmo, filho ou neto, que nem eu sou. Que eu, agora, peguei a função de furguista uns tempos aqui, para o negócio do turismo. Aí eu fiquei funcionando as locomotivas a 18 com os amigos, com a explicação dos outros antigos, tá? Muito obrigada pela sua entrevista. Aqui no programa Amazônia agora você fica por dentro dos principais pontos turísticos, das principais, um pouco da história e geografia dos estados que compõem aqui a região norte. Você acabou de conferir a matéria onde você ficou por dentro da história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E logo mais no Rondônia News você vai conferir a seguinte notícia: município suspende temporariamente cadastro que concede benefícios a famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira. 7.000 famílias foram cadastradas na primeira etapa. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Amazônia Agora para você.